Me senti muito tocado por esse louvor que as irmãs cantaram. Mexe com a gente, né? Daquilo que Deus ele fala conosco através dos louvores. Eu sou chorão a todo tempo, então qualquer louvor me faz chorar que nem criança. Hoje já fui 2 vezes aqui, acho que a Gisele nem viu. Eu coloquei o louvor ali, fiquei ouvindo, daqui a pouco eu estava chorando ali. Que Deus é bom, irmãos. Amém? Bom, hoje é dia de despedida, né? Despedida sempre é triste, chato, mas eu espero que não seja assim, porque eu, graças a Deus, sempre estarei aqui convosco. Paulo vai falar: estou ausente em corpo, mas o meu espírito está aí com vós. Então, meu espírito estará sempre aqui com vocês em oração. E onde eu estiver, meu coração estará também na luta. Cada dia. Eu espero que os irmãos orem por mim. Lembre de mim naquilo que eu fui de bom, naquilo que também fui de ruim, para eu poder aprender mais, A gente precisa cada dia mais, né? Mesmo com as coisas boas e ruins que a gente vai aprendendo. Então, eu espero que naquilo que Deus me trouxe aqui, eu possa ter abençoado a tua vida. Bom, eu já estava conversando com o pastor e uma das coisas que eu vou falar aqui sobre a tarefa. Cada uma aqui tem uma tarefa a fazer. Deus, antes de você nascer, Ele te deu algo, um propósito de vida. Às vezes você fala: eu estou muito velho, eu estou muito novo para fazer esse propósito. Não. O seu propósito só acaba quando você for dormir com o Senhor. E um dos propósitos que Deus colocou no meu coração é falar de Jesus. Há muito tempo, irmãos, eu ensinava. Eu era professor da escola dominical, eu era professor de seminário, e eu sempre tive a vontade de pregar, mas parece que as oportunidades não vinham. E eu brigava com Deus: mas o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo. E Deus sempre me ensinou, me trouxe muito. Eu gostava muito da palavra, eu tenho muitos livros por causa disso, livros de teologia, nem conto mais. E Deus ele mudou algo na minha vida, algo para eu poder falar do amor dele, e algo que aconteceu na minha vida. E eu começo a testemunhar. E quando eu começo a testemunhar Deus, e as coisas vão acontecendo. E essa semana eu tive a oportunidade, mais uma vez, de falar de Deus. Estava vindo do Rio para São Paulo, pessoas estavam entrando comigo no carro e eu comecei a falar de Jesus. Comecei a falar o que Jesus fez na minha vida. E é tão interessante, é tão natural isso hoje, que as pessoas ficam: nossa, gostei. Nossa, eu quero saber mais. Algumas me acessam minhas redes sociais, me adicionam lá, procuram saber da minha vida. Porque é importante você falar de Jesus e você ser luz para essas pessoas. E no momento, nessa semana, eu tive a oportunidade de orar para uma pessoa que estava passando. A pessoa estava com o pé engessado, estava sentindo dor. E eu olhei para aquela pessoa e falei assim: e aí, o que aconteceu? E a pessoa começou a conversar comigo: está doendo agora? Está doendo agora. E eu falei para ela: vou orar por você, Jesus vai te curar agora. E eu olhei para minha cara assim, meio que: tá bom, eu creio. E naquele momento eu coloquei a mão naquele jovem e eu orei por ele. E eu falei: e aí, e a dor? Ele: rapaz, parece que passou um house na perna. Tipo como se tivesse um frescor. Está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo mais nada. E aí eu cheguei para ele e falei assim: se Jesus estivesse aqui na sua frente, o que você pediria a ele? E ele não entendeu. Eu falei: não, eu sou representante dos céus e eu quero orar pela sua vida. Então, se você fosse pedir algo para Jesus, o que você pediria? Ele falou assim: a minha mãe está no hospital e eu queria que Jesus curasse ela. E naquele momento eu pedi ele para fechar o olho e eu orei por ele, pela mãe dele. Eu falei assim: quando você chegar lá na sua casa, você vai ser notícia da tua mãe. A sua mãe vai sair do hospital. E eu declaro agora, em nome de Jesus. E é esse tipo de coisa que eu gosto de contar aqui na igreja, para que você viva isso também. Para quando você vê uma pessoa que está precisando de uma oração, está precisando de algo, é você.
Às vezes não vai ter o evangelista lá, não vai ter o pastor, mas vai ter você. Mulher de Deus, homem de Deus. Então, se Deus tocou no seu coração para fazer isso, faça. Semana que vem eu vou te levar lá na igreja, eu vou fazer isso. Não. Deus, ele te comissionou. Ele colocou no seu coração. A Bíblia diz que ele faz através do querer e o efetuar. Então, antes de efetuar, primeiro ele vai botar a vontade no seu coração. Ele vai colocar uma vontade no seu coração. E eu lembro que toda a minha vida eu sempre questionava os enfermos dentro da igreja. Eu via as pessoas de cadeira de roda e falava: Jesus, por que eles não levantam? Eu via as pessoas doentes e falava: Jesus, por que não cura? Ou seja, Deus já estava operando em mim, no querer. Mas o efetuar é a partir do momento que eu comecei a ver isso. E você vai ver que os discípulos acompanham Jesus e os discípulos estão lá, observando Jesus fazer. Estão lá observando Jesus curar. Então, alguma das coisas que você tem vivido aqui, que você tem visto aqui, é para que você viva lá fora. Eu vou pregar sobre Números capítulo 11, versículo 24. Quero que você abra comigo o texto. O texto ele vai falar de Moisés. Moisés, ele sozinho, uma liderança, ele tira o povo de Israel. Em um dado momento, Moisés fala com Deus: Deus, está pesado. O número do povo é grande. Não dá para eu julgar tudo. E a Bíblia vai dizer também que o sogro de Moisés fala para ele: Moisés, você está toda hora, você não tem vida. Está julgando o povo aí. Começa a dividir as pessoas, começa a levantar líder. E Moisés, ele fala isso com Deus. E Deus, ele dá uma direção a Moisés. Números capítulo 11, versículo 24. E saiu Moisés e falou ao Senhor, ao povo, e juntou os 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome dele era Eldade e o outro Meldade. E repousou sobre eles o espírito, portanto estavam entre os escritos, e ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Meldade profetizam no arraial. E José, filho de Num, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens ciúme de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Coloca a sua Bíblia na mão, a Bíblia no banco. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela palavra, Pai. Senhor, nos dê o espírito de revelação e de sabedoria da tua palavra, Senhor, para que ela seja ministrada aos corações, para que o teu povo possa receber essa palavra, Senhor, que veio dos céus, segundo a tua vontade, Senhor. Toma, Espírito Santo, este lugar. Sela, Espírito Santo, as mentes e o coração do teu povo, para que ele entenda aquilo que o Senhor quer lhe mostrar nesta noite. Eu te dou graça, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre faz, ó Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor coloca em nossos corações para fazer. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, irmãos, Moisés, ele junta aqueles 70 anciões. E aí Deus vai falar, ó, coloca a mão sobre eles
E Deus derrama o Espírito que estava sobre Moisés, aqueles 70. E eles profetizam. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente não consegue nada sozinho. Se você quer ir longe, você sempre vai precisar do outro. Sempre vai precisar de alguém que possa te dar uma palavra, que possa te dar um conhecimento, que possa repartir algo que Deus tem na vida do outro para você. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo da minha caminhada, e eu posso dizer que são bons tempos, posso dizer que tem uns 10 anos, desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, desde que eu comecei a me mover nos dons, que eu tenho recebido coisas de outras pessoas no meu espírito, ensinamentos, cuidados. E a gente aqui, como igreja, a gente é sempre muito isolado. A gente tem uma coisa que aconteceu aqui comigo, né? A gente não tem igreja perto. A gente é uma igreja bem distante. E a gente sempre está nos congregando. Mas poucas vezes a gente se dividiu como igreja para cuidar um do outro, orar um pelo outro. A gente vem para a igreja, tem o nosso culto. Mas o que Deus está falando aqui é que você abra o seu coração para aquilo que Deus já te deu, para que você possa repartir o seu próximo. E a Bíblia vai dizer que existem vários dons. Existe também um dom de socorro, existe um dom de ajuda, existem dons que você faz, que você vive para o próximo. Eu conheço uma pessoa que ele diz que ele não tem muita vocação na igreja, mas tudo que ele pega, ele quer ajudar, ele quer fazer, ele quer trabalhar, ele quer ajudar. Então você tem que entender que Deus ele vai te abençoar quando você começar a fazer pelo próximo, pelo seu vizinho, pelo seu irmão de igreja. E Moisés ele estava fadigado, Moisés estava cuidando de um povo grande, numeroso. E Deus fala para ele: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou impartir, eu vou pegar algo que está dentro de você e eu vou transmitir para todo o povo. E aqueles homens receberam parte do Espírito de Moisés, que é o Espírito do Senhor. E você vai ver na Bíblia, Saul, quando ele é ungido, e o profeta Samuel vai falar para ele: o Espírito do Senhor irá se apoderar de você. Saul ele estava perdido, procurando o animal do seu pai, e Samuel se encontra com ele e unge ele. E Samuel diz para ele: vai, porque quando você passar, vai ter alguns profetas profetizando, e você passará por eles, e o Espírito do Senhor se apoderará de você, e você não será mais o mesmo. Então Saul vai pelo meio do caminho. Quando ele chega no meio dos profetas, ele recebe aquela porção de Deus que estava naquele grupo de profetas. E ele começa a profetizar. Ou seja, a importância de você dar e de você receber, ela é muito grande. Ninguém anda sozinho. Ninguém caminha sozinho. Eu conheço homens de Deus, eu conheço mulheres de Deus, que antes de serem mulheres de Deus, ser homens de Deus, primeiro eles tiveram que receber de outras pessoas. Eu mesmo. Aqui não é o primeiro local que eu passei. Eu já passei por muitos lugares. Já recebi de muitos lugares. Pessoas já colocaram a mão na minha cabeça, oraram por mim. Se hoje eu sou o que sou, é porque homens de Deus, que eu andei junto, que eu aprendi. E você vai ver, irmãos, que, por exemplo, eu andava com pessoas que profetizavam muito. Pessoas andavam no profético. E aí eu aprendi também, eu fui me desenvolvendo nessa parte, porque você acaba recebendo da pessoa.
E uma das coisas que eu, antes de vir para cá, eu recebi foi a questão da cura. Eu comecei a andar com pessoas que acreditavam na cura, eu andava com pessoas que colocavam a mão em pessoas e pessoas eram curadas. E eu também tomei posse disso. Eu também tomei posse daquele espírito que estava sobre aquelas pessoas que veio sobre mim para fazer aquilo que o Senhor queria fazer através da minha vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque as coisas têm acontecido no meio. Você tem visto neste lugar o Senhor tocando pessoas, curando pessoas. E é para que você vá, também coloque a mão sobre as pessoas e cure. Para que você vá, para que você tenha fé. E que o Senhor também quer te usar. Às vezes não vai acontecer da primeira vez, como também comigo não aconteceu. Eu queria orar pelas pessoas, as pessoas chegavam lá, oravam e aconteceu uma coisa? Não. Mas a Bíblia vai dizer que Deus opera no querer e no efetuar. Então primeiro você tem que querer no coração, eu quero mais de Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser instrumento de Deus. E aí quando você abre o seu coração para ser instrumento de Deus, as coisas vão acontecer. Oportunidades vão aparecer. Mas você precisa se colocar na posição. Como filho de Deus, você quer ver curas, milagres? Você quer ver coisas acontecendo através da sua vida? É o momento de se posicionar, irmão. Não dá mais para ficar no mundo. O mundo está cada vez pior. O mundo está cada vez mais puxando para o pecado. E quando você toma a ação, e a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A Bíblia vai dizer também que a gente, como filho de Deus, devemos chamar à existência as coisas que não existem como já são. E fé não é fazer algo que você crê, não em você, mas naquele que te enviou. Eu não orava com pessoas achando que eu ia curar, porque eu não sou digno. Eu orava com pessoas tendo a certeza que Deus pode curar. E se Ele não cura, Ele continua sendo Deus. E aí, o que a gente faz? Começa a buscar as ferramentas, os entendimentos, a leitura, o conhecimento com pessoas que já fluem nisso, para poder também aprender. Foi o que eu fiz. Eu queria orar pelas pessoas e queria ver as curadas. Mas eu não sabia como. Então eu fui atrás de pessoas que já oram por pessoas e são curadas. E aí eu aprendi. Então você, irmão, já recebeu. E eu tenho aprendido que existem 3 tipos de impartição daquilo que Moisés fez os seus filhos. A primeira que você vai ver na Bíblia é aquilo que Moisés fez. Ele colocou a mão sobre a cabeça dos 70 e os 70 receberam parte daquilo que Moisés tinha. A segunda é a associação. O que é a associação? É você andar com pessoas que se movem nisso. Você vai ver que os profetas não colocaram a mão sobre Saul. Mas Saul entrou no meio dos profetas. E quando ele entra no meio dos profetas, ele começa a profetizar. Nós chamamos isso de associação. É você andar com pessoas que se movem dessa forma. Às vezes você não precisa receber uma impartição, como foi lá de Moisés. Você precisa se associar a pessoas que se movem. E uma terceira forma é aprendizado. Os discípulos caminharam com Jesus a todo momento. Eles viam Jesus fazendo. E quando tinham dúvida daquilo que Jesus tinha feito, eles perguntavam. Você não vê aquele milagre que o endemoniado do
do menino, lunático. Eles perguntam para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus falou: essa casta só sai com jejum e oração. Então, ou seja, eles vão lá, já tinham passado pelo processo, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele envia os discípulos e dá autoridade sobre eles para expulsar demônio e curar enfermos. Só que lá na frente eles passam por isso. Ou seja, eles já tinham manifestado o poder de Deus através de expulsar demônios e enfermos. Mas eles perguntam: Jesus, por que não deu certo? Uma vez que eu já tinha recebido a autoridade e o poder. Aí Jesus vai e ensina. Ou seja, se você não está conseguindo se mover, se você está tentando se mover e não está conseguindo, você vai na pessoa e como é que faz isso? Como é que eu fluo nisso? Como é que eu me desenvolvo nisso? E aí, no momento que eles não conseguem, Jesus vai e passa a instrução a eles. Então, existem 3 formas de você se desenvolver naquilo que você recebe. Primeiro é por impartição. A segunda é por associação, é você estar perto das pessoas. Existe um ditado que se você andar com águia, você vai ser águia. Justamente. Então, é com aquele tipo de pessoas que você anda que vai gerar ou fé ou falta de fé. Então você precisa escolher aquilo que você ouve, você precisa escolher aquilo que você vê, você precisa escolher tudo isso. Porque tudo isso vai moldar a sua fé. Vai moldar como você vai andar. Então, essas 3 formas, as formas de você se desenvolver com Deus. Então eu creio que aqui, todos estão habilitados para orar por cura. Todos. Porque vocês têm visto aqui Jesus curando pessoas. Você tem visto aqui Jesus tocando pessoas. Agora, você precisa ter coragem de se mover através da fé que você tem em Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo fala aos romanos: porque eu desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Essa palavra comunicar pode ser também impartir ou transferir. Então o apóstolo Paulo está mandando uma carta aos romanos dizendo assim: eu queria também vê-los para transferir, para impartir ou comunicar algum dom espiritual, para que vocês também sejam alegres, sejam confortados. O apóstolo Paulo entendia isso. Romanos é a carta em que Paulo nunca pregou naquele lugar. Ele só foi pregar lá depois de todas as viagens missionárias, depois que ele é preso. Aí sim, mas essa carta aqui, ela é escrita muito antes de Paulo conhecer aquela cidade. Mas ele tinha entendido que aquele povo era um povo de fé. E ele fala: eu queria vos comunicar algum dom espiritual, para que vocês também sejam confortáveis. E em Timóteo capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar, e ele exorta Timóteo a continuar exercendo o dom que Deus tinha dado a ele. Ele diz a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, a qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Timóteo tinha um dom. Talvez seja de pregar a palavra, outra vez seja algum dom profético do Espírito Santo. Mas Timóteo ele não estava exercendo o dom dele.
Timóteo não estava exercendo aquilo que ele já tinha recebido por imposição de mãos dos anciãos, do presbitério, ou seja, dos mais antigos da igreja. E Paulo agora ele manda a carta dizendo: exorta você, exerça o dom de Deus. Exerça o dom de Deus. Timóteo era responsável pela pregação do evangelho em Éfeso. E por alguma situação, Timóteo não estava exercendo o dom de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa igreja aqui, ela tem dons de Deus. Eu sei que cada uma aqui recebeu um dom precioso de Deus. E eu venho aqui, irmão, para dizer: exorta o dom de Deus que está em ti. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você tem algo que Deus colocou no seu coração, vai e faça. Se você tem algo que Deus colocou, tenha pulsado na sua mente, mas você, às vezes, se coloca numa situação de medo, às vezes você se coloca numa situação de achar que é incapaz, ou de achar que não merece. Eu venho aqui para te dizer: vá em frente. Não tenha medo. Aqui tem pessoas cheias de dom de Deus maravilhoso. Vocês só precisam aprender a destravar isso. E como Timóteo, saia do medo. Saia de uma situação e comece a se mover daquilo que Deus já colocou através de você. Eu lembro que quando eu fui naquele seminário de cura e eu ficava olhando assim, e eu falava: Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero isso. Viver um evangelho só de passagem, irmão, é um evangelho muito mais sensível às artimanhas do inimigo. Agora, quando você vive o evangelho de atitude, de quebras de barreira, de quebras de medo, você vai ver o quanto Deus está na sua vida. Você vai ver o quanto Ele quer usar você. Então não importa se Paulo não estava perto. Se Timóteo começar a avançar e exercer aquilo que ele já tinha recebido, certamente o Paulo não ia exortá-lo. Mas ele fala assim: isso, Timóteo, continue. Não despreze o dom de Deus que há em ti. Eu vejo pedras preciosas neste lugar, pessoas com anos de igreja sendo lapidados com diamantes, mas às vezes o que falta é tomar ação. É tomar uma atitude. É abrir o coração para entender também que você pode ser ferramenta de Deus. Não é só um pastor, não é só um evangelista. Todo aquele que se colocar na brecha, Deus vai usar. Todo aquele. Então os discípulos, eles andam com Jesus 3 anos e meio. Eles aprendem tudo. Tudo que Jesus fazia, eles estão olhando. Em alguns momentos eles até duvidaram. E aí Jesus, ele morre. E eles começam agora a ter medo. E a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos, com medo. Porque Jesus tinha morrido. Mesmo Jesus dizendo que iria ressuscitar, eles tiveram medo. Então o próprio Cristo se apresenta diante deles e diz: Pai seja convosco. O próprio Cristo ressurreto se apresenta diante deles e diz: Pai seja convosco, porque eles estavam com medo. Mesmo Jesus ensinando a eles, mesmo Jesus mostrando os milagres,
Mesmo Jesus dizendo que ia morrer, eles estavam com medo. Jesus agora se apresenta diante dele, ressurreto, e diz: Pai, seja com você. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, o tempo de treinamento acabou. Agora é a hora de vocês irem. De vocês irem. E a Bíblia vai dizer que ele sopra. Ele diz: recebei o Espírito Santo. E Jesus sopra sobre ele. E eles tomam posse daquela palavra. Em Atos 2 você vai ver o maior fluir do Espírito Santo na terra. E aquele Pedro, que tinha medo, que negou Jesus, ele prega. E mais de 3.000 almas se convertem. O que aconteceu de uma hora para outra? Ele deixou de ser aquele Pedro que tinha medo. Recebeu algo da parte de Deus. E agora ele começou a avançar em fé. O que falta para você, meu irmão, é avançar em fé. É olhar o enfermo e falar assim: Jesus, tu quer curar, então eu vou orar por ele, o Senhor vai curar em nome de Jesus. Eu não aceito mais essa situação na minha vida, Jesus. Eu vou andar em fé. O que falta a você é sair desse medo e começar a avançar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. O que Ele quer fazer é porque Ele que opera, tanto no querer quanto no efetuar. Então os discípulos começaram a avançar. Com todas as palavras que ele tinha ouvido do Senhor, tudo aquilo que ele tinha ouvido de promessa, eles saíram da condição de medo. E agora eles começam a fazer milagres extraordinários. Se você ler no livro de Atos, eu costumo dizer que o livro de Atos parece um livro de ação. E toda hora o Espírito Santo começa a falar, o Espírito Santo começa a mover, e cura para cá, e cura para cá, e perseguição, e vai. Fala: Jesus. Mas isso é o que o Senhor quer fazer com você. Ele quer te dar estrutura nova. Palavras já foram decretadas neste lugar. Curas já foram efetuadas neste lugar. Agora é você se mover da porta para fora. Agora é você olhar para as barreiras que você tem vivido e jogá-la por terra. Vamos ficar de pé, não vou delongar muito. Eu não sei quando é que eu vou voltar aqui. Espero que no aniversário da igreja eu esteja aqui. Eu sei o que eu recebi neste lugar. Eu recebi algo da parte de Deus neste lugar. Eu recebi. E eu espero também que eu tenha passado algo da parte de Deus neste lugar para vocês. E antes de finalizar, eu queria orar por todo mundo. Eu sei que o pastor já falou, né? Todos vão orar por mim. Mas eu queria orar por cada um. E assim como Moisés, ele impartiu algo de Deus, eu queria também, no meu coração, hoje, impartir algo para vocês de Deus. Porque eu sei que eu tenho recebido do Senhor neste lugar, e eu não sei quando eu estarei com vocês. Mas eu sei que tudo aquilo que eu aprendi do Senhor, eu posso transmitir nesse lugar. É por isso que eu sou grato a Deus. Porque eu sei, talvez eu não teria essa oportunidade, essa confiança, e andar em obediência. Foi isso que Deus me trouxe aqui, andar em obediência à autoridade.
Já preguei sobre autoridade aqui. Para mim era muito difícil. Mas Deus me ensinou aqui a andar em obediência à minha autoridade. Porque eu sei que isso aí é um dos processos.